Finalmente, depois de 20 dias testando o Redmi AX 5400 Gamer, chegou o dia do review completo. Então, vamos passar por todas as tecnologias envolvidas aqui, aplicativos, sistema, fazer vários testes, inclusive teste de alcance, jogos e talvez até o Dual One. Vamos ver se vai dar certo. Então, se você é uma das pessoas que estavam aguardando esse vídeo, já deixa aquele like. Se está chegando agora no canal também, sapeca o joinha, se inscreve no canal porque esse vídeo está demais. E vamos lá! Se você ainda não assistiu o vídeo de unboxing desse roteador, te aconselho a assistir, já está aqui no canal. Então mostrei a caixa, tirando todos os detalhes, tudo que vem aqui, detalhes do design desse roteador, então vale a pena assistir, porque hoje não vamos perder tempo com isso, beleza? Temos aqui então um roteador Wi-Fi 6 nas duas bandas, em 2.4 GHz, pode chegar a uma velocidade de até 574 megabits por segundo e em 5 GHz até 4.804 megabits por segundo. Valores teóricos de acordo com o padrão AX. E como vocês podem ver, ele possui 4 antenas, ele usa duas para 2.4 GHz, pode fazer no mínimo 2x2, e usa as 4 para 5 GHz, pode fazer no mínimo 4x4. Diferente de outros roteadores, né, como o AX6000, que tem as antenas separadas para 5 GHz e para 2.4 GHz. Para potencializar o sinal dele, temos aqui amplificador de 6 vias, vamos ter 5 portas Ethernet, sendo uma WAN, e essa WAN ela é multi-gigabit de 2.5 gigabit. Ou seja, você pode entrar aqui com até 2.500 MB. E 4 portas LAN, todas elas gigabit, então elas só distribuem o máximo de 1.000 MB. E a LAN 1 pode ser também a segunda porta WAN, ou seja, você pode contratar duas internets aí de duas empresas e chegar com 2 links nesse roteador. Ele também possui 512 MB de memória RAM, 128 MB de memória flash e pode suportar, de acordo com a Xiaomi, até 248 dispositivos conectados de forma estável. Eu não aconselho ninguém a chegar a esse tanto de dispositivos aqui não, mas a fabricante fala que ele suporta. Aí temos uma CPU dual-core da Qualcomm de 1 GHz e uma NPU também, que é uma unidade de processamento neural que vai auxiliar a CPU a diminuir a carga lá e manter a rede estável, também de 1 GHz e é single core. Agora que já sabemos bastante do seu hardware, vamos dar uma olhada no aplicativo. Depois a gente volta falando das tecnologias que estão aqui presentes. O aplicativo é esse, o Mi Home, que eu já mostrei no vídeo de unboxing. A primeira opção aqui é para conectar outros roteadores em mesh, daqui a pouco a gente vai fazer isso. Os dispositivos conectados, ele exibe todos aqui. Se eu tocar em cima, eu tenho acesso à velocidade de download, upload, intensidade do sinal. Então eu posso limitar a velocidade de internet para esse dispositivo. Aqui em negar acesso, posso realmente bloquear acesso ou criar uma desconexão programada, né? Em determinado dia e horário, o Poco F4 GT não vai funcionar, não vai ter acesso à internet. Aqui em controle de acesso, eu posso criar uma lista negra de sites que eu não quero que ele acesse, ou apenas os que eu vou permitir acesso. E aqui na última opção, informações do dispositivo, tipo, marca, IP, MAC, todas as informações dele. Próxima opção é um atalho para já realizar aqui configurações do Wi-Fi. Inclusive aqui tá ativa a banda dupla combinada. Eu vou separar. O que é isso, Max? É aquele band steering, né? Direção de banda ou conexão inteligente. De acordo com a distância dos dispositivos, eles vão escolher 2.4 ou 5 GHz. Eu vou separar porque aí eu consigo fazer o teste de alcance daqui a pouco separado, 2.4, 5 GHz. Aí nas outras opções, eu vou configurar 2.4, que eu posso desativar se eu quiser, alterar nome e senha, o método de criptografia, né? Eu já deixei selecionado aqui WPA3/WPA2, pode deixar só WPA3 também se quiser, mas eu ainda não deixo apenas WPA3 porque tem muitos dispositivos aqui ainda que não trabalham, né? Vai demorar ainda todos os dispositivos trabalharem em WPA3. Intensidade do sinal tá no melhor, né, que é além da parede. Vejam que aqui tá tudo em português, mas não fica aquela tradução perfeita, né? O dispositivo é versão chinesa, mas o aplicativo está em português. Inclusive, na primeira configuração, na hora que você for fazer o cadastro, é necessário que você coloque região China, senão ele não reconhece o roteador. Largura de banda aqui já está em 40 MHz,
vai passar mais banda, ok. O canal eu vou colocar aqui automático, 5 GHz, as mesmas coisas. E na largura aqui já tá 160, né? Se tiver canal disponível, ele vai se conectar em 160. Modo de compatibilidade, só se alguns dispositivos antigos da sua casa não se conectarem na banda no Wi-Fi 6, aí você tem que ativar isso aqui. Mas o ruim disso aqui é que você vai perder as vantagens do Wi-Fi 6, que eu vou comentar daqui a pouco. As tecnologias envolvidas nele. O MIMO já está ativo e essa conexão rápida aqui, se eu não me engano, é se você tem dispositivos inteligentes da Xiaomi, o roteador identifica na rede, né, rapidamente e facilita a sua configuração. Beleza, aí chegamos aqui em configurações de rede. Aí aqui em cima à direita nós vamos ter a opção aqui, ó, de alterar o modo do roteador. Então eu posso colocar ele como ponto de acesso, repetidor sem fio, PPPoE ou IP estático. Se a conexão WAN for PPPoE, você marca a primeira opção, a segunda é IP estático. Nossa, aqui já foi dinâmico e já reconheceu automático. Se você quiser setar um DNS manual, é aqui, ó. Manual. E aí você coloca. Aí ok, aqui nas configurações podemos programar um reinício. Eu aconselho vocês a fazerem isso pelo menos uma vez na semana. Você escolhe aqui dia e horário. Senha de administrador do roteador, muito importante, você colocar uma senha difícil para ninguém acessar as configurações dele. Aqui é para reiniciar o roteador agora, se eu quiser. Atualização, o meu já está atualizado. Até hoje ele não recebeu nenhuma atualização desde que eu comprei. Restaurar configurações de fábrica, as luzes, né, de LED que eu já mostrei aqui no vídeo de unboxing. Eu posso escolher a luz que eu quiser e alguns efeitos. Esse controle do indicador de LED é do LEDzinho aqui de cima, ó, do roteador. Esse aqui, ó. QoS. Posso ativar aqui, ó, coloca a sua velocidade de internet, aqui no meu caso é 1000 MB, download e upload. Se você tivesse 300 MB, colocaria 300. E aqui onde está 125, isso aqui é megabytes por segundo. É a velocidade de megabits da sua internet dividido por 8. Quando fazemos download de arquivos, a unidade de medida é megabytes. Eu posso ativar, ó, e escolher o que eu quero priorizar. Aqui já está marcado para priorizar jogos. Eu vou deixar assim, mas eu posso priorizar outras coisas aqui na rede se eu quiser. E a rede de convidados também eu posso limitar a velocidade aqui, é só arrastar, simples assim. Otimização do Wi-Fi, ele faz uma varredura e vai te indicar a melhor configuração. Bom, a qualidade do Wi-Fi ficou ruim, vamos iniciar aqui a otimização. Ok, olha só o que ele fez, ele viu que tinha outras redes aqui por perto e ele colocou a largura de banda em 20. Eu vou voltar para 40 e o canal vou voltar para automático porque geralmente é as configurações que eu uso aqui para testar o Wi-Fi. Porque meu outro roteador tá ligado aqui também, pode ter alguma coisa a ver. 20 MHz eu passo menos velocidade. Eu tenho menor interferência, mas eu passo menos velocidade, não é isso que eu quero agora. Vou deixar padrão do jeito que eu faço para todos os roteadores aqui nos testes. Beleza, próxima opção, ó, temporizador. Posso programar a hora e dia que eu quero desligar o Wi-Fi. Wi-Fi de convidados, meu já está ativo, você pode configurar, trocar nome, proteção contra invasão. Esse é o firewall do roteador, né? Já está ativo. Algumas outras coisas que você pode trabalhar aqui, ó. Já me avisou aqui que o nível de segurança da senha Wi-Fi está baixo, realmente está baixo. Do administrador está alto. Lista negra, posso bloquear quem eu quiser aqui na rede. O nível de proteção contra invasões está médio. A gente pode vir aqui e colocar alto, começar a bloquear coisa demais, você volta para médio. Aí para finalizar, vamos ter esses ícones aqui embaixo, tem até algumas coisas em chinês. Isso aqui é referente ao acelerador de jogos. Daqui a pouco, na parte de jogos, quando eu estiver lidando com jogos desse roteador, a gente volta e eu comento sobre o que eu descobri disso aqui. Aí pessoal, de tecnologias envolvidas nesse roteador, é claro, vamos ter aqui o beamform, que vai concentrar o sinal para cada dispositivo individualmente. Além do MIMO que eu já comentei, temos também o FDMA, faz parte de tecnologias envolvidas no Wi-Fi 6, e assim você consegue entregar parcelas de pacotes, né, para todos os clientes que o MIMO estiver atendendo ali igualmente. Com isso você tem menor atraso, né, um menor tempo de resposta na rede, isso é muito bom. Aí temos largura de canal aqui de 160 MHz, como eu já expliquei em um vídeo aqui do Wi-Fi 6E. No Wi-Fi 6 nós temos apenas 2 canais que podem trabalhar em 160 MHz e aqui isso é possível também, então passa mais banda, mais velocidade. E aí, em relação a isso também temos o 4K QAM. A maioria dos roteadores Wi-Fi 6 possuem 1024 QAM. Com 4K QAM é possível comprimir mais dados, né, e transmitir mais dados, cerca de 20% a mais em 5 GHz.
quando comparamos, né, 1024 com 4K. Mas vale ressaltar que para usar essas tecnologias, os clientes, né, os dispositivos clientes precisam também suportar, senão eles não vão aproveitar dessas tecnologias. E aí, para finalizar, temos aqui também o BSS Color, que através de algoritmos o roteador trabalha melhor a interferência, né, com outros roteadores vizinhos, melhora essa conexão para evitar essas interferências. Vou tentar testar aqui Dual WAN através dos dados móveis, internet que é muito fraca, dados móveis, vamos ver se dá certo. E também uma outra coisa, que é a agregação através de portas LAN. Então, por exemplo, eu consigo conectar aqui outros dispositivos, né, que possuem portas de rede, como é o caso do NAS, e usar até 2000 megabits por segundo através dessa agregação de duas portas LAN. Infelizmente eu não tenho um NAS aqui para mostrar isso, mas a gente pode ver pelo menos a configuração lá no sistema, como que funciona. Só um pequeno detalhe aqui, ó, para quem tem essa dúvida, não estou conectado no Wi-Fi, estou apenas nos dados móveis e eu tenho acesso sim ao aplicativo. Posso vir aqui, ó, alterar as configurações. Independente do lugar que você estiver, basta ter acesso à internet. Você vai conseguir gerenciar o seu roteador pelo aplicativo Mi Home. Ponto positivo para Xiaomi. Depois de explorar tudo do aplicativo, vamos dar uma olhada agora no sistema web. E eu já quero começar com a Dual WAN. Eu vou fazer o teste utilizando os dados móveis para ser o meu segundo provedor, certo? Infelizmente no momento eu só tenho aqui o 3G, olha só. Ligado aqui, Wi-Fi desativado, vamos testar. O ping ficou ridículo, né? 103, tá dando um pouco mais de 1 mega aí em download. Praticamente 1 em upload. Às vezes eu consigo mais aqui, já consegui 4. Vamos ver. Agora eu vou fazer o seguinte, ó, já estou aqui com a X3, eu já configurei ele para ele ser o repetidor do meu smartphone, né? Vou ativar aqui, ó, o acesso pessoal e aí eu faço do meu smartphone um ponto de acesso. Até tentei fazer esse repetidor com outro roteador Xiaomi, mas por algum motivo não funcionou. Então vamos de Huawei mesmo. Primeiro, eu vou pegar um cabo, porta LAN do roteador, conectei. Vamos testar a nossa velocidade de internet, para vocês verem quanto que está chegando aqui. Então olha aí, deu 947 em download, vai ficar nessa faixa também em upload. Ótimo, 947. Agora vamos lá acessar o roteador, o IP dele por padrão é 31.1. Eu já troquei aqui e coloquei 35.1 para evitar alguns conflitos aqui na minha rede. Eu já vou ir direto para a parte da Dual WAN, beleza? Inclusive já está até ativado aqui, ó. Posso usar aqui o tradutor, que é integrado no navegador. E fica aqui em outro. Até mostrei isso aqui no vídeo de unboxing. Então já está ativada a WAN dupla, certo? Vou pegar outro cabo, vou conectar então na porta LAN do AX3 e na porta LAN 1 do Redmi Gamer. Olha aí, já pegou aqui o IP, né? Quem está fornecendo é o meu iPhone, tá passando pelo AX3 e chegando no Redmi, beleza? Eu deixei aqui mesmo as configurações DHCP, mas você também tem a opção de PPPoE e IP estático. DNS aqui, vamos fazer o seguinte, vamos colocar aqui também da Google. Inscrição seria aqui o aplicar. Aqui eu tenho também a opção de clonagem do Mac, na WAN 2. E aqui, ó, configuração da taxa de encaminhamento, tá? 1 para 1. Para ele fazer aqui o balanço de carga, correto? Vamos deixar padrão. E aqui por último, eu posso criar algumas regras. Então eu posso selecionar o dispositivo que está online e definir a prioridade. Qual será a WAN que esse dispositivo aqui vai dar prioridade? É a 1 ou a 2, né? Eu defino isso aqui se eu quiser. Eu vou excluir, eu não quero fazer nada disso. E pronto, já estava ativado, porque eu já tinha mexido aqui antes, né? Mas era só ativar isso aqui e salvar. Beleza. Vamos refazer esse teste. A meta é conseguir mais do que 947. Esse aqui é o máximo que eu já consegui até hoje aqui. Na verdade, eu consegui 948. Foi o máximo em todos os roteadores que eu já testei até hoje no canal. E olha que não foram poucos. Na verdade, é o limite, né, da minha velocidade. É o que chega aqui. Vamos lá.
Olha aí. Ó. Ó, 948, né? Já foi melhor. Até porque, como vocês viram, tava passando 1 mega aqui, né? 947. Vamos mais uma vez. Agora o ping já deu uma bugada aqui, né? Depois eu vou comprar um outro chip de outra operadora. Eu faço um vídeo dedicado aqui só pra gente conseguir mais velocidade nesses testes, utilizando o Dual One. É, pessoal, praticamente a mesma coisa, o ping deu uma variada. Na primeira a gente conseguiu, né, 948. Vou fazer o terceiro teste, depois eu vou alterar os cabos. Deu quase 948. Olha só, olha o pico que deu. Ficou acima de 1000 mega. Mas infelizmente a média caiu, 947. Agora eu vou alterar os cabos, vou tirar aqui o meu provedor principal da WAN 1 e passar para a WAN 2. Já consigo ver que o IP mudou aqui, né, na WAN 2, e vamos testar de novo. Olha só que interessante, o ping até que ficou bom, download ficou um pouquinho abaixo e upload, aparentemente ele está usando upload dos meus dados móveis. Muito lento, né? O último teste que eu quero fazer aqui, eu vou deixar o DNS automático mesmo. Vamos ver. Galera, chega a dar um pico alto, né, como vocês viram lá, bate os 1000 mega e depois volta. Voltei com os cabos aqui, deixa eu tentar de novo, porque eu já consegui mais velocidade. Olha aí, galera, finalmente, download deu 948, upload 952. Então sim, se eu tivesse mais velocidade aqui nos dados móveis, essa velocidade iria somar. Como falei, eu nunca tinha conseguido passar de 948. Então ele faz sim o load balance, né, esse balanço de carga. Agora vamos ver se ele faz o failover, que é, se a internet cair, a outra segura, eu vou tirar o link da Click, meu principal provedor aqui. Ó, melhor. O que a gente pode fazer? Vou deixar alguma coisa rodando aqui, ó. Vou deixar o teste rodando e vou puxar o cabo. Tá muito bugado esse ping, não sei porquê. Puxei o cabo da Click. Agora só ficou os dados móveis. Não faz sentido. Ah, tá. Entendi, galera. Os 214 é porque ele faz a média, né? O speed test faz a média. Então, naquele tempo que eu tava com o cabo da Click, né? Ele mediu a velocidade, depois eu tirei e ele fez a média do que ele conseguiu ainda com os dados móveis, tá vendo? Então, a internet não caiu, continuou. Porque quando a internet cai, o teste na hora para e não continua. Quer ver? A gente pode fazer mais um teste. Deixar um vídeo rodando, apesar que o YouTube carrega um pouco, né? O vídeo está rodando com os dados móveis. Conectei o cabo da Click. Vou puxar o cabo da Click de novo. Continua funcionando. Então pronto, galera. Testes realizados com sucesso na Dual One. Vocês sempre me pediam isso, conseguimos. E cara, tá dando muito trabalho esse vídeo, então depois desses testes eu acho que merece aquele like, né? Se não deixou o joinha ainda, sapeca o joinha aí e vamos continuar os testes. Na verdade, calma lá. Vamos explorar aqui rapidamente o sistema, para quem tá chegando agora e ainda não conhece. Mas é um sistema bem antigo da Xiaomi, aí você precisa usar o tradutor aqui, né? Ou usar o aplicativo como eu mostrei para vocês. Tela inicial é essa. Olha só que interessante, quando a gente ativa, né, a Dual One, aparece as duas aqui, ó, internet, WAN 1, WAN 2 chegando no roteador e transmitindo para os meus dispositivos. Aqui eu já posso clicar e ir para as configurações sem fio, mas vamos por aqui, configurações padrões. Aí eu tenho as opções do Wi-Fi, ativar aquela banda dupla, 2.4, 5 GHz, posso alterar nome, senha, canal, largura, potência. Aí tem esse modo de compatibilidade, eu acho que eu já mostrei no aplicativo, né?
Se ativar, infelizmente, você perde algumas funções aí do Wi-Fi 6, Mumimo e essa outra opção aqui, despreocupadas. Essa tradução não fica 100%. Isso aqui é para facilitar a configuração de alguns dispositivos da marca. Aí a próxima opção é configurações da internet. Aqui onde está a WAN 1, é aqui que eu posso alterar a taxa da porta WAN 1, né? Que ela pode receber... aqui eu já não consigo clicar, tá vendo? Agora deu certo. Porque algumas configurações você tem que voltar para chinês e depois clicar e depois volta para o português. Então, aqui já está padrão, né, para pegar o máximo possível, até 2.500 MB. Tenho aqui o centro de segurança, é aqui que você pode criar a lista negra, bloquear acesso à internet, aos dispositivos. Olha aí, todos os dispositivos no momento. Eu seleciono aqui e venho aqui embaixo para confirmar. E essa última opção, pelo que eu entendi, é para gerenciar os administradores, né? Quem poderá acessar aqui as configurações do roteador. Configurações da LAN, onde eu posso alterar o IP, né? Como eu fiz, vem padrão 31, coloquei 35. E aqui também, ó, aqui temos aquela opção de agregação de link da porta LAN. E aí é só você ativar e a LAN 2 e a LAN 3 que serão usadas para essa agregação. Então você vai poder aproveitar aí no seu NAS uma largura de banda de até 2 GB. No seu disco de armazenamento na nuvem, né, uma nuvem privada. E aqui também que você pode atribuir IP a determinados dispositivos. Você quer que, sei lá, esse iPhone aqui sempre pegue o mesmo IP na rede. Você vem aqui e determina isso. Próximo aqui é status, vai mostrar uma série de informações do roteador. Agora, para selecionar a próxima opção, ó, eu não consigo, eu preciso voltar. Na verdade, eu consegui acessar a opção aqui de criar rede mesh. É que eu posso criar com esse roteador e nós vamos fazer já já. Mas eu preciso voltar aqui para chinês e aí sim eu consigo clicar na próxima opção. Aí eu posso voltar para português e vejam que QoS e DDNS também eu não consigo usar com o Dual WAN ativo. Mas nós temos aqui essas opções também. Aí vamos ter encaminhamento de porta, DMZ, VPN e por fim aquele menu onde nós estávamos, né, configurando Dual WAN. Aqui embaixo eu acabei não mostrando, mas eu posso clicar aqui em configuração e setar aqui a largura de banda, né, de cada provedor, de cada link que você recebe aí. Está em megabits por segundo, para facilitar para a gente. Aí por fim aqui em cima, ó, no nome do roteador, posso mudar o nome dele, atualização, reiniciar e sair. Beleza, agora vamos testar jogo, depois a gente testa o alcance e a rede mesh. Em relação a jogos, quem compra esse roteador tem acesso gratuito a 4 aceleradores de jogos por 330 dias, né? Mas não é, esses 330 não é para todos. Cada um ali tem um limite de dias, como vocês estão vendo aí na imagem. São eles: YuYu Game Booster, Shunyu, Bang Bang e Kiyu. Eu não entendi o que ele falou. Nunca ouvi falar de nenhum deles. Aqui no Brasil tem alguns mais famosinhos aí, mas eu não sou muito dessa área de jogos, então nem vou saber te falar quais os melhores. Mas no geral, o que eles fazem? Há uma série de fatores para diminuir o ping, como por exemplo, escolher as melhores rotas até chegar ao servidor do jogo. Assim você ganha no tempo de resposta, consequentemente você ganha no jogo. E confesso que eu tentei usar. Aqui no aplicativo Mi Home, eu tenho acesso a eles aqui embaixo. Fica tudo em chinês, eu fui usando a câmera com o tradutor Google para conseguir entender. Então, por exemplo, eu toco em cima de um, confirmo, porque para usar eu preciso me cadastrar nesses aceleradores, né? Por aqui. Então, ok, né? Cliquei em cima, fiz o primeiro passo, depois eu toco em cima dele de novo, aí ele me redireciona para o site para poder criar então a minha conta. Só que vejam, eu preciso de um número da China para conseguir me cadastrar aqui. Não consigo usar meu número do Brasil. Não dá a opção de colocar aqui o código do país, que é o 55. O único que eu consegui avançar, mas mesmo assim não funcionou, foi nesse aqui, que parece o símbolo do Xbox, né? Beleza, eu toco em cima de novo. Aqui eu consegui me cadastrar, meu número tá aqui, tá borrado, óbvio que eu não vou divulgar. Apareceu aqui meus IPs, aí se eu tento ativar alguma coisa, eu quero acelerar todos aqui. Já deu erro, vamos tentar um aqui, ó. Então vou tocar aqui para acelerar, ó, PUBG, LoL, em vários jogos, Apex, CSGO, selecionei aqui CSGO, vamos ver, América. Não é que o negócio agora funcionou? Vou fazer o seguinte, deixa eu testar ali no PC, vou colocar o PC aqui conectado, vamos testar e aí eu volto para falar a experiência. Bom, tá aí, ó, ativei para o PC,
Vamos testar. Eu tinha tocado para acelerar tudo, aí tinha dado erro, eu achei que não funcionava, né? Assim como os outros que eu nem consigo me cadastrar, mas esse aqui deu. Vamos lá testar agora. Então os testes foram feitos no CSGO, no meu PC, que digamos que eu faço alguma coisa. E aí primeiro eu testei com o Deco X60 via cabo. O ping ficou na média de 40 milissegundos. Depois testei sem fio. O meu PC tem uma placa Wi-Fi 6 instalada. E aí a média do ping subiu para 42 milissegundos. Aí coloquei o Redmi Gamer. Via cabo eu consegui a média de 39 milissegundos. Conseguimos então diminuir 1 milissegundo. Aí testei sem fio e consegui o ping numa média de 40 milissegundos, ou seja, 2 milissegundos a menos do que no Deco X60. Mas vale ressaltar que o Redmi ele é um AX5400, então na banda de 5 GHz, foi a que eu me conectei, ele pode oferecer uma velocidade maior, né, de até 4.804 megabits por segundo, enquanto o Deco X60 é um AX3000 e pode chegar a uma velocidade máxima de 2.402 megabits por segundo em 5 GHz. Por que eu tô falando isso? Porque são categorias diferentes. Mas o Deco X60 é um excelente roteador também. Difícil afirmar se foi por causa disso que eu consegui um maior ping lá, até porque eu só estava testando esses roteadores, não tinha outros dispositivos conectados. Então pode ser que ele diminuiu sim o ping, mas foi bem pouquinho, como vocês viram, né? E via cabo usei a porta dedicada a jogos. Não sei o que isso interfere, sem usar aquele acelerador, mas beleza, usei ela. Então com ele consegui diminuir 1 milissegundo no cabo e 2 milissegundos sem fio. Aí galera, eu usei aquele acelerador, foi até o Shunyu. E aí lá, como vocês viram, eu tenho a opção lá de selecionar América. Só que ele não informa se é América do Sul, né, se é América do Norte. Só selecionei a América e fui jogar todo felizão, porque eu tinha conseguido fazer funcionar. Meus amigos, olha esse ping. O ping começou a 500 e foi para 700 e bordoada, e por aí vai. E foi até engraçado jogar num ping de 700 milissegundos. Então definitivamente, se você comprar esse roteador gamer, você não vai ter vantagens utilizando esses aceleradores. Pelo menos aqui no Brasil, né? Agora, talvez você que me acompanha aí de Portugal, da Angola, dos Estados Unidos e até do Japão, pode fazer o teste e ver se vai dar certo. Mas como vocês viram, só consegui usar nesse acelerador aí, que parece ter um íconezinho ali do Xbox. O único que deu para colocar números de outros países. Inclusive, eu queria agradecer essa galera que não mora aqui no Brasil, mas acompanha o nosso conteúdo. Meu muito obrigado, tamo junto. Agora vamos fazer um teste de jogos no smartphone. Como de acordo com a Xiaomi, os smartphones têm uma certa vantagem com os roteadores da marca, eu peguei meu S20 FE e fui testar no PUBG. E aí, usando primeiro o Deco X60, como vocês podem ver aí, o ping ficou travado em 20 milissegundos. Joguei por alguns minutos e foi esse excelente tempo de resposta que eu consegui. Aí depois peguei o roteador gamer e como vocês podem ver, o ping também ficou travado em 20 milissegundos. Ou seja, em relação ao tempo de resposta não teve nenhuma diferença. Usando ele ou o Deco X60, eu mantive ali os 20 milissegundos. Agora, algo interessante e até engraçado foi o seguinte, peguei o Poco F4 GT, que também é da Xiaomi. Como eu disse, de acordo com a Xiaomi, ele tem uma certa vantagem, né? Mas o engraçado foi que na hora que eu abri o jogo, o ping subiu e ficou ali na casa dos 40, 50 milissegundos. Mas isso tem uma série de variáveis, é difícil até para explicar, porque quando eu fiz o vídeo de unboxing, né, do Poco F4 GT, eu abri o PUB lá também e lá eu tinha conseguido 20 milissegundos. Então assim, o fato é que eu não tive nenhuma vantagem no PUBG usando o AX5400 Gamer. No CS a gente viu ainda uma pequena diferença, mas no mobile isso não aconteceu. No PUBG, não testei outros jogos. Agora sim, vamos ver o alcance desse roteador. Em relação aos testes de velocidades, primeiro eu usei o meu mais novo smartphone Android, que é o Poco F4 GT, em 2.4 GHz, consegui aí praticamente 200 megabits por segundo em download e 100 em upload. Em 5 GHz
ficou na casa de 900 megabits por segundo em download e 600 em upload. Aí agora sim, olhando para a planta aqui do apartamento, próximo a ele, usando os meus smartphones, que eu já testei aqui dezenas de roteadores, em 2.4 o máximo foi 118 em download e 130 em upload. 5 GHz ficou aí na casa dos 700 megabits por segundo, máximo de 776 em download e 765 em upload. Aí agora sim começamos os testes de alcance. A 9 metros do roteador, lá no banheiro da suíte, o máximo foi 102 em download e 56 em upload, falando de 2.4 GHz, e em 5 GHz o máximo foi 526 em download e 332 em upload. Partindo para a copa, que fica a 10 metros e meio, mais barreiras, 2.4 foi 70 em download e 33 em upload. Em 5 GHz foi 290 em download e 157 em upload. Velocidades máximas conseguidas. Na cozinha, em 2.4, o máximo foi 49 em download e 19 em upload. E em 5 GHz, o máximo de 249 em download e 112 em upload. Ótimas velocidades, porém não superou o AX6000. Daqui a pouco eu vou mostrar um comparativo para vocês. Agora também bem distante, a 12 metros, porém com menos barreiras. Na área de serviço, consegui em 2.4 GHz o máximo de 92 em download e 60 megabits por segundo em upload. Em 5 GHz, o máximo foi 588 em download e 461 em upload. Aqui nos testes de alcance, eu não quis usar aqui o Poco F4 GT para não ser desleal com outros roteadores que eu já testei até aqui, porque ele já é um smartphone Wi-Fi 6E. Em relação à rede mesh, a Xiaomi disse que ele é compatível com todos os roteadores AX da linha Mi, né, Xiaomi mesmo, e Redmi, então desde Redmi AX5 até a X9000 ou a X6000, como vocês estão vendo aqui. E eu já montei a minha rede mesh. Olha só, aqui no aplicativo é só vir aqui, ó, dispositivos de rede mesh. Lá no sistema também do PC aparece. E aqui está a minha rede mesh, ó. O gateway é o AX5400, a X1800 é esse primeiro aqui, a X6000 é esse do meio e a X6 é esse aqui da direita. Porém, tá faltando roteador aqui, né? A X3000 não funcionou. Tentei várias vezes, tentei pelo aplicativo, tentei pelo sistema, não funciona. Não quis formar rede mesh, está na última versão, não tem atualização para ele. Todos aqui são versão chinesa e não funcionou. Realmente eu não sei porquê, foi igual quando eu testei o Redmi AX6S, que inclusive já até passei para frente, já vendi. Eu não consegui formar rede mesh com a X1800, né, que tem um design igual ao AX3000 aqui. Então fica esse mistério. E no mais, tá aí, ó, minha rede mesh com 4 roteadores da Xiaomi. Galera, enfim, minhas conclusões sobre o Redmi AX5400 Gamer. Mas primeiro, olha só, um vídeo desse tamanho, se você ainda não tiver deixado o like, imagina o trabalhão que deu com essa qualidade aí que a gente capricha aqui pra vocês. Então deixa o like, se inscreve se ainda não é inscrito e compartilha também esse vídeo, combinado? Vamos lá, design, precisa nem falar, né? Curti pra caramba. De acordo com a Xiaomi, foi inspirado em carro de corrida de Fórmula 1. Esse RGBzão aí na frente faz toda a diferença. Realmente um produto bem bonito. Construção também muito bem construído. Frisei muito no primeiro vídeo que foi a questão do peso. Realmente é um produto pesado e imaginei que tivesse bons dissipadores de calor aqui. Pode ser que tenha sim, mas o bicho é esquentadinho. Esquentou e foi algo que eu não agradei. Ficou um pouco acima da média, eu não esperava isso dele. Mas não notei nenhum problema na rede por causa disso não. Em relação ao aplicativo, gostei que o Mi Home tá todo em português. E é um aplicativozinho legal para você gerenciar o seu roteador. Não é o melhor aplicativo, mas ok, dá para você fazer bastante coisa por lá. O sistema é aquele que a gente já conhece, né? Antigo, desatualizado, mas funcional, estável. Desde que eu me entendo por gente, a Xiaomi usa esse sistema. Ela podia dar uma melhorada lá, mas pelo menos é o que eu falei, né? Funciona bem demais. E ok, configurou, deixa o pau quebrar. Aí em relação a Dual One, como vocês viram, aparentemente ele faz sim load balance e failover. Infelizmente eu não tenho um segundo link com uma velocidade muito boa pra gente testar, mas vou providenciar isso aí agora que eu vi que funciona. Depois eu vou comprar um chip só pra fazer um vídeo especial pra gente tentar aí atingir os 1000 mega, né? Porque sempre fica aí nos 940, agora deu 950 e poucos. E depois eu programo um vídeo pra gente testar isso melhor. Agora, não dá pra testar assim 100% da qualidade dessa função,
Porque justamente por ter esse link ruim dos dados móveis, vocês viram que às vezes o ping foi lá em cima. Então assim, funcionou, mas se você tem 2 links e quer comprar esse roteador para isso, pode ter alguma surpresa que eu não consegui testar 100% aqui. Ou não, pode ser que vai funcionar muito bem. Só tô tirando o meu fora porque realmente eu não consegui testar essa função aqui na totalidade dela, ok? Em relação à conexão inteligente, funcionou bem demais. Durante o meu dia a dia, não notei desconexões. É aquilo que eu falei, sistema muito funcional da Xiaomi. Agora, em relação aos jogos, vocês viram, não faz milagres. Talvez se a gente tivesse aqui acesso a esses aceleradores lá, eu nunca usei, na verdade, um tipo de serviço assim. Talvez se tivéssemos acesso aqui, eu teria conseguido uma melhor qualidade nos jogos. Mas resumindo aqui, em relação a jogos, o que vai mudar dele para um roteador, um outro roteador bom, Wi-Fi 6 também, é o RGB. Porque se você tiver um outro roteador Wi-Fi 6 bom também, você vai conseguir basicamente a mesma qualidade que o Redmi AX5400 entrega. É claro que ele tem a vantagem mais banda, se você for comparar com a X3000, como eu fiz aqui com o Deco, né? Que aqui é 4.804 megabits por segundo. Mas o que eu tô querendo dizer é que eu não vi nada tão especial nesse roteador para jogos que possamos usufruir aqui do Brasil, que outros não vão entregar. Só a questão do RGB mesmo, né? Então, ou seja, é um ótimo roteador, mas não faz milagres nos jogos. Teste de máxima velocidade, muito bom, passou aí bastante velocidade. Teste de alcance, também gostei bastante e deixa muitos roteadores homologados aqui no Brasil no chinelo. Aí eu fiz essa tabela, ó, com os testes lá na cozinha, o pior local de Wi-Fi aqui no apartamento. E como vocês podem ver, ele não superou a X6000, que vocês estavam doidos, né, para eu comparar ele com a X6000. Depois, se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo dedicado só para isso. Deixa aí nos comentários se você tem interesse. Aí voltando para esse gráfico, olha só, o primeiro foi teste de download e se liga só na diferença. Primeiro veio a X6000, aí depois sim o Redmi AX5400, aí depois temos o AX73 da TP-Link e por fim o AX88U da ASUS. Em upload, essa ordem continuou a mesma. Obviamente que mudou os valores. E pois é, galera, em relação ao alcance, ele não bateu a X6000 não. Aí sobre a rede mesh, funcionou bem, mas a X3000 não quis formar rede mesh com ele. Agora, em relação a preço, tá em torno de 600 a 650. Obviamente, se formos comparar com o mercado brasileiro, aqui temos muito custo-benefício. Mesmo se ele for taxado, ainda assim, se for comprar aqui no Brasil um roteador com essas especificações, você vai pagar bem mais caro. Mas aí, comparando ele com a X6000, com o Mi AX6000, que também está mais ou menos nessa faixa de preço, o que ele ganha em relação à X6000 seria uma porta a mais, né? Ele tem 4 portas LAN, aqui nós temos apenas 3, e ele tem a função do All-WAN, que aqui nós não temos. Aqui nós temos RGB, aqui nós não temos. E aqui é um produto que ocupa um menor espaço, né? Enquanto aqui é maior. Ó, só para vocês terem uma noção aí. Construção dos dois, excelente. Então, assim, vai de cada um, né? Tem que olhar os pontos positivos e negativos de cada um e decidir. Se quiserem, como falei, depois posso fazer um vídeo mais completo comparando os dois. E aí, espero que eu tenha ajudado vocês a tomarem a decisão de comprar ou não o Redmi AX5400 Gamer. Espero que tenham gostado desse vídeo. Se ainda ficou alguma dúvida, deixa aí nos comentários. E como sempre, vou deixar link para a compra aí na descrição, com os melhores preços que eu encontrar lá do AliExpress, e comprando através deles você ajuda muito o canal e não paga mais nada por isso. E me falem nos comentários se ele superou as suas expectativas ou não. Eu tô sempre postando muita coisa também lá no Instagram, me acompanha lá mais de perto. Aqui embaixo você confere revisão de outros roteadores e aqui em cima um vídeo que o algoritmo vai te indicar e pode ser que você goste. Eu sou o Max e essa foi mais uma dica para vocês.